O milagre que mudou a vida de Bruna, quando a fé venceu a cataplexia. Bruna tinha apenas 9 anos quando os primeiros sintomas apareceram. Era uma menina alegre, cheia de sonhos, que adorava brincar com as bonecas e correr pelo quintal de casa. Mas, de repente, tudo mudou. Em meio a uma risada ou a um susto, seu corpo simplesmente desligava. Os braços caíam, as pernas fraquejavam, e ela desabava no chão, consciente, mas incapaz de se mover. Os médicos demoraram, mas finalmente deram o diagnóstico: cataplexia, uma doença rara ligada à narcolepsia, que fazia com que suas emoções desencadeassem uma paralisia momentânea. Os ataques podiam durar segundos ou minutos, e a cada crise, o medo dos pais, João e Márcia, crescia. Doutor, tem cura? Márcia perguntava com os olhos cheios de lágrimas em cada consulta. Não há tratamento definitivo. Só podemos controlar os sintomas com remédios fortes, mas os efeitos colaterais são muitos, respondia o neurologista frio. Bruna começou a tomar medicamentos que a deixavam sonolenta, irritada e até com alucinações. Na escola, as outras crianças não entendiam e a evitavam. Ela está fingindo. Alguns cochichavam. Os professores, por mais que tentassem ajudar, não sabiam como lidar com as crises. João, um motorista de aplicativo, e Márcia, uma faxineira, já haviam gasto todas as economias em exames e remédios. A esperança deles estava se esgotando. Até que certo domingo, enquanto Márcia assistia à TV, um programa chamou sua atenção. Era o pastor Macedo, na Igreja Universal do Reino de Deus, falando sobre milagres através da fé. Ele dizia: Deus não muda, ele continua o mesmo que curou os paralíticos, os cegos e os endemoninhados. O que falta é a pessoa crer. Márcia sentiu algo diferente no peito. Era como se aquelas palavras fossem diretamente para ela. João, amanhã nós vamos na Universal. Ela disse firme, segurando o papel com o endereço da igreja mais próxima. Márcia, nós já tentamos de tudo, ele suspirou, cansado. Justamente. Já tentamos de tudo, menos Deus de verdade. Vamos só uma vez. No dia seguinte, eles chegaram à Igreja Universal com Bruna no colo. O templo estava cheio, o louvor era vibrante, e o pastor no altar falava com uma autoridade espiritual que eles nunca tinham visto. Quando começou a corrente de oração, Márcia não hesitou. Levou Bruna até a frente, onde dezenas de pessoas também buscavam um milagre. Pastor, minha filha tem cataplexia. Os médicos disseram que não tem cura, mas eu sei que Deus pode. Ela chorou segurando a mãozinha de Bruna. O pastor olhou para a menina com olhos cheios de compaixão, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com unção. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição sobre a vida dessa criança. Todo espírito de doença, sai agora. O sangue de Jesus tem poder. Bruna sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Era como se algo pesado estivesse saindo dela. O pastor então pegou o óleo ungido e fez uma cruz em sua testa. Receba sua cura, em nome de Jesus. Naquele momento Bruna não caiu. Não teve nenhum ataque. Mas Márcia e João ainda não sabiam se era só emoção ou se algo havia realmente mudado. O pastor então explicou sobre a campanha de fé que estava acontecendo. A fé sem obras é morta. Vocês precisam mostrar a Deus que acreditam nele. Participem da fogueira santa, tragam seu dízimo e ofertas com alegria, e não faltem às vigílias de oração. João e Márcia não tinham dinheiro, mas venderam um velho rádio para dar a oferta de fé. Bruna, mesmo pequena, colocou suas moedinhas poupadas no envelope. Jesus, eu quero sarar. Eu quero brincar de novo, ela sussurrou. Nos dias seguintes, eles não faltaram a nenhuma reunião. Bruna participava das orações de libertação, onde o pastor impunha as mãos sobre os enfermos e declarava: Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A menina começou a sentir uma paz que não entendia, como se uma força a protegesse. Até que, na vigília de sexta-feira, algo extraordinário aconteceu. Enquanto o pastor orava pela congregação, Bruna sentiu uma onda de poder passar por ela. De repente começou a rir. Não uma risada nervosa, mas uma alegria pura, como a de uma criança livre. E pela primeira vez em meses ela não caiu. Mamãe, olha! Bruna gritou pulando. Eu tô curada! Eu tô curada! Márcia não acreditava. Provocou uma risada forte na filha, algo que antes desencadeava uma crise instantânea. Nada aconteceu. João correu para o altar, chorando. Pastor, é um milagre. Minha filha está curada. O templo explodiu em glórias a Deus. Bruna correu pelos corredores, brincando, pulando, livre. O pastor então chamou a família ao microfone para dar o testemunho. Deus não olha para o que o homem diz que é impossível. Ele olha para a fé do seu povo. Nos meses seguintes, Bruna nunca mais teve uma crise.
Os médicos, surpresos, reduziram suas medicações até suspendê-las por completo. Não há explicação científica, disseram. Mas Bruna, João e Márcia sabiam a verdade, foi Deus. Hoje Bruna tem 13 anos, é ativa na escola bíblica de crianças da Universal e sonha em ser missionária. Sua família é dizimista fiel e sempre participa das campanhas de prosperidade. Deus não só curou minha filha, como abençoou nosso lar. Hoje temos nosso próprio negócio e vivemos em paz, conta João, emocionado. A lição que Bruna ensina a todos é simples, mas poderosa. Quando os médicos disserem que não tem jeito, quando o dinheiro acabar, quando o mundo virar as costas, corra para os braços de Deus. Ele não falha. Minha cura não veio de remédios, veio da fé. E se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Na Igreja Universal do Reino de Deus, milagres como o de Bruna não são exceção, são provas vivas de que Deus ainda age hoje. Basta crer, basta persistir, porque a fé move montanhas, e também cura cataplexia. No mesmo bairro onde Bruna testemunhava seu milagre, morava um casal que há anos lutava contra o desânimo. Maria e Carlos já tinham perdido as contas de quantas vezes ouviram a palavra impossível. Ele, um ex-atleta que teve a carreira interrompida por uma lesão grave na coluna. Ela, uma professora que sonhava em ser mãe, mas enfrentava a dor silenciosa de 3 abortos seguidos. As paredes de sua casa guardavam mais lágrimas do que risos, e as contas se acumulavam como um peso que parecia não ter fim. Foi numa tarde de domingo, quando Maria ligou a TV sem esperança, que ouviu o testemunho de Bruna. A voz da jovem, cheia de uma convicção que só quem viu o impossível virar possível tem, tocou algo profundo em seu coração. Se Deus curou ela, por que não pode mudar a nossa história? Pensou, enquanto segurredava a mão de Carlos, que assistia em silêncio, os olhos úmidos. No dia seguinte, eles entraram pela primeira vez na CCB. Não sabiam o que esperar, mas sentiram algo diferente daquele lugar. O abraço caloroso dos obreiros, o louvor que falava direto à alma, a palavra do pastor que parecia dirigida só a eles. Deus não esqueceu de vocês. O que o homem diz que é tarde, para ele ainda é tempo. Carlos, que há anos andava curvado pela dor, sentiu algo estalar em suas costas durante a oração. Não foi um barulho, mas uma sensação de alívio, como se uma mão invisível tivesse ajustado cada vértebra no lugar. Ele se levantou, hesitou, e então andou sem mancar pela primeira vez em anos. Maria chorava ao seu lado, não de dor, mas de espanto. Mas o maior milagre ainda estava por vir. 3 meses depois, em uma campanha da fé, o pastor fez um chamado especial para casais que desejavam a bênção de um filho. Maria, com as mãos trêmulas, escreveu seu pedido no papel e o depositou no altar. Senhor, se é da tua vontade, dá-nos este sonho, sussurrou. Carlos, ao seu lado, apertava o papelzinho amassado no bolso, o exame médico que confirmava mais uma vez a impossibilidade natural. 40 dias depois, Maria acordou com uma náusea diferente. O teste de farmácia confirmou, positiva. Mas foi no ultrassom que o médico, boquiaberto, apontou para a tela. Isso não é normal. Não era um, mas 2 corações batendo. Gêmeos. E o mais surpreendente? O laudo anterior, que dizia que Maria jamais poderia engravidar, havia sumido do sistema do hospital. No lugar, uma anotação manual de uma enfermeira. Paciente apresentava condições normais. Sem restrições para gestação. Hoje, os gêmeos, Pedro e Lucas, têm 2 anos e são a alegria da igreja. Carlos voltou a praticar esportes, agora como treinador de jovens no projeto social da CCB, e Maria lidera um grupo de oração para mulheres que lutam pela realização do sonho da maternidade. A gente veio aqui buscando um milagre, mas encontrou uma família, diz Carlos, com Pedro no colo e Lucas brincando aos seus pés. Deus não só deu filhos para nós, Ele nos deu um propósito. E assim como Bruna, eles repetem a todos que os procuram com olhos cheios de dúvida. Se Deus abriu o mar, ressuscitou mortos e fez o sol parar, por que Ele não pode mudar a sua história? Na CCB, a gente aprende que milagre não é sorte. É fé, é obediência. É não desistir, mesmo quando tudo diz para parar. Porque ali entre aquelas paredes, o impossível tem endereço certo. E o nome desse endereço é fé. No mesmo bairro onde Carlos e Maria testificavam do milagre em suas vidas, morava Dona Jandira, uma senhora de 72 anos que há mais de uma década lutava contra uma doença degenerativa nas pernas. Os médicos haviam dito que ela nunca mais andaria sem ajuda de moletas ou cadeira de rodas. A dor era tão intensa que às vezes ela mal conseguia se levantar para preparar seu café da manhã. Mas Dona Jandira tinha um segredo guardado no coração, uma promessa que fizera a Deus quando ainda era jovem, depois de ver sua mãe ser curada de um câncer na CCB.
Se um dia eu precisar, Senhor, eu voltarei, ela sussurrava todas as noites, enquanto massageava as pernas inchadas com lágrimas nos olhos. Seu filho, Rodrigo, já tinha desistido de convencê-la a ir à igreja. Mãe, o Senhor já tentou de tudo. Remédio, fisioterapia, até aqueles chás que a vizinha indicou. Não adianta se apegar a falsas esperanças, ele dizia com a voz embargada. Mas Dona Jandira sabia que havia algo que ainda não tinha tentado: voltar para a casa do pai. Foi numa tarde de sábado, quando a dor estava insuportável, que ela pediu a Rodrigo para levá-la até a CCB. Filho, se eu não for hoje, amanhã pode ser tarde, ela disse, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Rodrigo, resmungando, ajudou-a a entrar no carro e a levou até o templo. Ao chegarem, um irmão da igreja, percebendo a dificuldade dela, correu para buscar uma cadeira de rodas. Mas Dona Jandira recusou. Não, meu filho. Hoje eu vou entrar andando, mesmo que seja aos tropeços. Eu preciso mostrar para Deus que ainda tenho fé. E assim, apoiada no braço do filho e com as pernas tremendo, ela deu cada passo como se fosse uma batalha. Quando chegou à porta da igreja, as lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas não de dor. Era alívio. Dentro do templo, a congregação cantava: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", e Dona Jandira sentiu algo estranho acontecer. Um calor começou nos seus pés e foi subindo pelas pernas, como se uma corrente elétrica dívida estivesse restaurando cada nervo, cada músculo. Ela soltou o braço de Rodrigo e, sem pensar, deu um passo sozinha. Depois outro. E outro. Rodrigo gritou, assustado: "Mãe, o que está acontecendo?" Mas Dona Jandira não respondeu. Ela apenas caminhou, e primeiro devagar, depois com mais confiança, até o centro do templo, onde caiu de joelhos e levantou as mãos para o céu. Obrigada, meu Deus. O Senhor se lembrou da sua filha. Ela chorava, enquanto a igreja inteira explodia em louvor. Os irmãos corriam para abraçá-la, alguns chorando, outros gritando glória a Deus. Até o pastor, emocionado, subiu ao púlpito e disse: "Irmãos, hoje nós estamos vendo o que acontece quando alguém não desiste da fé. Dona Jandira veio aqui com dor, mas sai daqui com um testemunho." Nos dias seguintes, médicos ficaram boquiabertos ao ver os exames de Dona Jandira. Não havia mais sinais da doença. "Isso não tem explicação científica", disse um deles, coçando a cabeça. Mas Dona Jandira sorria e respondia: "Não precisa de explicação, doutor. Só precisa de fé." Agora, todas as terças-feiras, ela está na CCB, não mais como uma doente, mas como uma serva. Ela visita hospitais, leva a palavra de Deus para quem está acamado e sempre repete a mesma frase: "Se Deus curou a minha mãe, curou a mim e deu filhos para o Carlos e a Maria, Ele pode fazer o mesmo por você. Basta acreditar." E assim, como um fogo que não se apaga, os milagres continuam se multiplicando na CCB, porque ali entre aquelas paredes não há doença que resista à oração, não há tristeza que supere a alegria do Espírito Santo, não há impossível que não se torne possível quando o povo de Deus se une em fé. Cada história de vitória se transforma em semente para outra, cada testemunho acende uma nova esperança. E se você passar por lá num domingo de manhã, vai ver Dona Jandira dançando no corredor da igreja, Carlos ensinando futebol para os meninos do projeto social, Maria abraçando uma jovem que acabou de receber a notícia de que, depois de anos de espera, também seria mãe. E vai ouvir, ecoando entre os cânticos e as palmas, a mesma pergunta que não quer calar: se Deus já fez tudo isso, o que Ele não pode fazer por você? Porque na CCB milagre não é lenda, é realidade. E a cada dia, uma nova vida é transformada. Naquela mesma semana, enquanto o sol se punha sobre a pequena cidade, um rapaz chamado Lucas chegava arrastando os pés até os portões da igreja. Ele vinha de longe, de uma vida que parecia não ter mais saída. As marcas no braço escondidas pela manga da camisa, os olhos fundos de noite sem sono, o coração pesado como chumbo. Havia tentado de tudo para preencher o vazio: amizades erradas, substâncias que prometiam alívio, mas só deixavam cinzas. Até que numa madrugada de desespero, ligou para o único número que ainda guardava na memória, o de sua tia, que há anos frequentava a CCB. "Vem, meu filho. Aqui tem gente que ora por você", ela disse, sem julgamento, só com uma voz firme e cheia de paz. Lucas não sabia explicar porquê, mas algo dentro dele se mexeu. Talvez fosse a lembrança distante de quando, criança, via sua avó ajoelhada no quarto, falando com Deus como se ele estivesse ali bem ao lado. Ou talvez fosse só o cansaço de lutar sozinho. O fato é que, naquela noite, ele entrou pela primeira vez na igreja. Não houve sermões longos nem olhares de reprovação. Um irmão o abraçou como se o conhecesse há anos, outro lhe ofereceu um café quente e um pão caseiro. E quando o pastor chamou os que precisavam de oração para a frente, Lucas sentiu as pernas tremerem.
mas algo o puxou. Talvez fosse a música suave dos hinos, ou as mãos estendidas daqueles que já tinham sido curados de coisas piores. Ele se ajoelhou. As palavras do pastor eram simples, mas cortavam fundo. Deus não olha para o que você foi, mas para o que você pode ser. Ele não conta seus erros, conta suas lágrimas. E então, as mãos se levantaram sobre ele. Não foi um toque mágico, não houve luzes brilhantes. Mas Lucas sentiu algo quebrar dentro do peito, como se uma corrente pesada se soltasse. As lágrimas vieram sem aviso, grossas, quentes, carregando anos de dor. Nos dias que seguiram não foi fácil. As tentações batiam à porta, as memórias doiam. Mas agora ele não estava sozinho. Havia os irmãos que ligavam só para perguntar como ele estava, as reuniões de jovens onde ria sem forçar, as noites em que, em vez de procurar escape, ele abria a Bíblia e descobria promessas que pareciam escritas só para ele. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Aquela palavra abundância ecoava em seus pensamentos como um convite. 6 meses depois, era Lucas quem estendia a mão para outro jovem que chegava perdido aos portões da CCB. Eu sei como você se sente, ele dizia, com os olhos brilhando de uma paz que não era dele, mas que agora morava nele. Mas aqui, irmão, a gente aprende que Deus não só tira a gente do buraco, ele ensina a gente a voar. E assim, mais uma história se juntava ao coro das vitórias. Porque na CCB, milagre não é só a cura do corpo ou a solução do problema. Às vezes, é a restauração de uma alma que já não acreditava em segunda chance. É o sorriso de quem redescobriu o valor da própria vida. É a certeza de que não importa quão escura seja a noite, a luz do Evangelho sempre encontra uma fresta para entrar. E se você passar por lá numa tarde de sábado, vai ver Lucas ajudando a organizar as cadeiras para o culto, ou talvez liderando um grupo de oração. Vai ouvir sua risada sincera e livre, e vai perceber que aquele rapaz que um dia chegou arrastando o peso do mundo agora caminha com passos firmes, porque aprendeu que, com Deus, até as cicatrizes mais fundas podem se tornar testemunhos de graça. Porque na CCB, cada vida transformada é uma prova de que Deus ainda faz milagres. E o maior deles não é mudar as circunstâncias, mas mudar o coração. E se você perguntar ao Lucas como tudo aconteceu, ele vai sorrir, passar a mão na cicatriz que ainda marca seu braço esquerdo, lembrança de uma noite em que a dor quase venceu, e vai contar que o milagre começou num detalhe que muitos nem notariam. Foi numa quinta-feira, depois de um culto de doutrina. Ele tinha ido só por insistência da tia, que não desistia de lhe dizer: "Filho, Deus tem um plano para você." Lucas na época só queria sumir. As dívidas, a vergonha das escolhas erradas, a sensação de que já tinha decepcionado todo mundo. Ele entrou na igreja com a cabeça baixa, sentou no fundo, de braços cruzados, pronto para sair assim que o pastor terminasse de falar. Mas então aconteceu algo que ele não esperava. O irmão que estava ao seu lado, um homem simples de mãos calejadas que trabalhava como pedreiro, virou-se para ele no meio do culto e disse bem baixo, como se fosse um segredo só dos dois: "Irmão, Deus não está olhando para o seu passado. Ele está olhando para o seu amanhã." Não foi um sermão. Não foi uma repreensão. Foi só uma frase, dita com uma convicção que fez algo estalar dentro de Lucas. Algo que ele não sentia havia anos: esperança. Naquela noite, quando o pastor fez o apelo, Lucas não resistiu. Levantou-se, trêmulo, e foi até a frente. Não chorou alto, não gritou. Só sussurrou, entre lágrimas: "Senhor, eu não aguento mais sozinho." E foi aí que tudo começou a mudar. Os irmãos o abraçaram. Não com palavras vazias, mas com ações. Um deles lhe arrumou um trabalho na oficina mecânica onde trabalhava. Outro levou para casa e lhe deu um quarto vazio, sem cobrar nada. A irmã que tocava piano na igreja começou a lhe ensinar a ler a Bíblia, pacientemente, como se ele fosse um filho. E o pastor nunca o tratou como um caso perdido, mas como um guerreiro que só precisava reencontrar sua espada. Os primeiros meses não foram fáceis. Havia noites em que a tentação de voltar ao velho caminho batia forte. Mas toda vez que Lucas fraquejava, parecia que Deus colocava alguém em seu caminho. Um recado no grupo da igreja, um abraço no momento certo, uma música no culto que falava exatamente o que ele precisava ouvir. Até que um dia ele percebeu que não estava mais lutando sozinho. E então veio o milagre que ninguém viu, mas que todos sentiram. Num domingo de manhã, durante o culto, enquanto o coral cantava "Deus é fiel", Lucas sentiu algo diferente. Não foi um raio, não foi uma voz do céu. Foi uma paz. Uma certeza tão profunda que ele não conseguiu segurar as lágrimas. Naquele instante, ele soube: Deus não só o havia perdoado, como estava lhe dando uma nova história para viver. Hoje, quando Lucas conta isso, seus olhos brilham. Ele não esconde as marcas do passado, elas fazem parte do testemunho.
mas também não vive mais preso a elas. Porque na CCB, ele aprendeu que Deus não apaga a nossa história, ele a transforma. E que às vezes o maior milagre não é o que vemos, mas o que sentimos. Um coração que depois de tanto tempo no escuro, finalmente volta a bater com luz. O milagre não terminou naquele domingo. Foi só o início. Nos dias que seguiram, Lucas descobriu que a paz que invadira sua alma era como uma semente silenciosa, mas impossível de ser contida. Suas mãos, antes trêmulas pela culpa, agora seguiam firmes, consertando o que estava quebrado não por obrigação, mas por gratidão. Ele voltou a sorrir para os filhos sem o peso da vergonha, abraçou a esposa com um amor renovado e aos poucos, as pessoas ao seu redor começaram a notar. Algo nele era diferente. Não foram milagres estrondosos, não houve cura instantânea de doenças nem multiplicação de pães. Mas houve o milagre das pequenas coisas, o vizinho que lhe pediu conselho, o amigo de infância que o procurou após anos de distância, a filha que certa noite sussurrou: "Pai, você mudou." E ele respondeu com a voz embargada: "Não fui eu, minha filha. Foi ele." A reflexão que fica é esta: Deus não precisa de holofotes para agir. Seu maior trabalho muitas vezes acontece nas frestas do coração, onde só ele e a alma se encontram. O milagre de Lucas não foi um espetáculo, foi uma reconstrução. Como o orvalho que cai sem fazer barulho, mas que pela manhã revela um mundo renovado. A lição? Milagres não são só o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós. E quando isso acontece, até as cicatrizes se tornam mapas, não de onde tropeçamos, mas de como fomos levantados. Hoje, Lucas não é mais o homem das escolhas erradas, mas o homem da segunda chance. E isso, meu amigo, é a assinatura de Deus. Ele não nos dá apenas um novo começo, Ele nos faz nova criatura, enquanto o mundo ainda nos vê com os mesmos olhos. Porque no fim o maior milagre não é mudar a história, é viver ela de um jeito que só quem foi tocado pelo céu entende.